Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui conectados com a nossa live, o Resgate. A gente vai falar hoje sobre a Operação Resgate, sobre o resgate que vem acontecendo para despertar as nossas consciências, transformar as nossas vidas. E hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa que vem aí trazendo muito conhecimento em prol desse despertar, em prol de toda essa conexão. Então nós iremos hoje conversar com a Victoria, em breve ela vai estar entrando aqui com a gente também, e iremos transmitir tanto aqui para vocês no Instagram, como também no nosso canal do YouTube, ok? Então estaremos ao vivo agora, com essa live em formato podcast, um bate-papo com a Victoria, justamente para que a gente possa aprofundar todo esse conhecimento aí sobre a Operação Resgate, ok? Então, pessoal, compartilhem essa live, tá? Compartilhem essa live aí com o máximo de pessoas que vocês puderem também, para auxiliar, a chegar a mais pessoas. E se preparem, porque hoje nós iremos trazer aí muitas reflexões, muitos pensamentos, muitas novidades, para muitas pessoas. Para outras pessoas já é comum, mas hoje iremos abordar alguns temas muito interessantes aí também, ok? Então, Victoria já está chegando aí também para poder entrar e conversar com a gente. E vamos chamar ela então, vamos dar boas-vindas hoje à querida Victoria aí que aceitou essa live maravilhosa para estar fazendo com a gente. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Victoria, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Gratidão por estar com a gente também e fazer essa live tão especial sobre a Operação Resgate, trazendo aí reflexões, conhecimentos, acerca da nossa origem estelar também, e os processos aí que envolvem a Operação Resgate. E gratidão pelo convite, por aceitar esse convite, por poder estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz. E Victoria, conta um pouquinho pra gente hoje aí, te apresenta um pouquinho para quem está aqui assistindo, possa te conhecer, saiba um pouquinho mais sobre você, sobre o teu trabalho, o que tu faz hoje, o que tu estuda, o que você acredita, para que a gente possa estar conectando um pouquinho mais sobre você. Legal. Bom, já até tirei o blur aqui de fundo, já que a gente vai falar sobre Operação Resgate com os nossos queridos sirianos e as consciências aí que regem o meu trabalho, Bom, gente, obrigada, Eduardo, pelo convite da live, para a gente abordar esse tema importante aí. A gente estava trocando uma ideia sobre a importância de aprofundar nesses temas. Até brinquei com o Eduardo ali, da gente sair do jovem místico e conseguir enxergar além do que este corpinho, e do que essa existência entre plano astral, umbral e terra. Então, que existe muito além disso aqui, que a gente consegue identificar, seja através das nossas próprias conexões internas, seja através do que a gente tem de estrutura aí dentro dos históricos e das vivências dentro do nosso processo Terra, Então, muito prazer, pessoal. Eu sou Victoria, trabalho como terapeuta, professora de desenvolvimento espiritual e também eu sou médium canalizadora, escritora. Na verdade, eu digo que eu estava conversando com o Eduardo, que vai lançar o meu livro agora, final do ano, final do mês, Relembrar da Consciência Espiritual. E no livro eu até falo, quando me perguntam quem eu sou, eu digo direto que eu sou um ET, Porque, na verdade, a gente não é da Terra, nós estamos na Terra, nós viemos de fora da Terra. Exato. Muitos de nós, na verdade, Existem aquelas almas, Eduardo, que... as mônadas, que é uma das nossas consciências de formação primária, que elas foram criadas especificamente para se acoplar à energia de Gaia e viver o processo dentro dessa experiência. Por isso que existem almas que têm muita dificuldade de entender que existe algo além da Terra, que são as almas da Terra de fato, Mas o que a gente chama de sementes estelares são aquelas estruturas de seres que vieram das estrelas, então que tiveram experiências antes de vir para a Terra em outras estruturas, em Sírios, em Canopus, em
Arcturus, em Pleiades, em diversas outras estruturas. Então, no livro eu até brinco isso, né? Quem eu sou, quem a gente é. Eu sou um ET porque eu vim de fora da Terra, na verdade, né? Então, desde criança eu tenho essa conexão com as estrelas, é uma característica aí do que a gente chama de sementes estelares, ter essa conexão com as estrelas, com o que tem além daqui. E eu lembro que eu subia no terraço da casa da minha avó e eu ficava olhando as estrelas e eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sei que eu não sou daqui. Só que, como muitos aqui, né, que estão nos assistindo, muitas pessoas, é, a gente acaba tendo muito contato ali com as famílias tradicionais, com as religiões, então eu tinha muito contato pela minha parte paterna com a Umbanda e pela minha parte materna com a parte do catolicismo, né? Então, dois mundos opostos, mas muito religiosos. E como eu tinha mais contato ainda com a família da minha mãe, que era católica, toda essa parte mediúnica não era uma parte que era desenvolvida, né? Então, acredito que eu tenha ido cortando isso ao longo do tempo, até que chegou um momento que eu estava muito no sistema, então eu sou formada, na verdade, em ciências contábeis pela Federal, daqui do Rio Grande do Sul, e eu trabalhei na área durante um tempo, eu trabalhei em multinacional, enfim, e teve um momento que eu estava muito ali no sistema, muito imersa, e a minha vida, através de um processo desafiador ali de doença, parou completamente. E aí foi o momento que eu precisei sair de tudo para olhar para a minha questão física, e aí nesse momento a espiritualidade veio forte, tá? Você tem que entender o que está acontecendo com você, por que isso está acontecendo com você e o que isso quer te mostrar. E aí caí de cara nos cursos da linha da Arrometria, em 2014, eu acho que foi. E aí comecei a fazer os cursos para entender, para começar a aprofundar o meu processo ali. Comecei a fazer cursos dentro de centros de Umbanda, então fui muito pro meio holístico, assim. E eu lembro que eu fui a... Hã? Virou uma jovem mística também? Virei, claro, a gente sempre tem um início de jovem místico. O jovem místico habita em todo mundo. E aí eu lembro que eu até tentei atender naquela época, mas na verdade eu tentei atender uma pessoa da minha família e aí deu super errado, porque eu não tinha o fundamento, a sustentação necessária, porque às vezes as pessoas acreditam que é só atender os outros, né? E existe todo um processo ali que a gente precisa aprender para conseguir atender de uma forma adequada, sem pegar carga, sem, né, ancorando a energia das egrégoras, enfim. E aí, resumo da ópera, eu atendi a pessoa, peguei toda a carga dela para mim e falei que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. Né? E aí comecei a fazer os cursos, enfim, para mim mesma. E até que na pandemia, quando deu 2020, a minha equipe espiritual me deu um ultimato e falou: chega, agora chega, chega de brincar. Você tem que começar a atender porque o negócio está ficando cada vez mais. O circo está fechando, né? O cerco está fechando. E aí eu lembro que eu relutei horrores, eu falei: não vou fazer isso, eu vou então trabalhar com coaching, falei para eles. Aí vou fazer processos de coaching, assim, eu ajudo a despertar a consciência das pessoas para a parte psíquica emocional. E aí não me envolvo nessas tretas aí que vocês querem que eu me envolva, né? E aí eles, tá, beleza. Aí eu falei, preciso de tantos clientes para sair do meu trabalho. Em 2 meses eles me arrumaram todos os clientes para sair do meu trabalho. E aí foi que, você tem que começar a atender, você tem que começar a atender. E aí eu comecei a atender e, enfim, as coisas foram se desenrolando. Fui aprofundando ali nos cursos, nos estudos, enfim, na comunicação com as minhas equipes espirituais. E agora eu estou no momento até de transição de novo, que eu estava te comentando, né, de tirar um pouco, parar um pouco com os atendimentos individuais cada vez menos, e dentro desse processo mais para o processo das canalizações dos livros, dos cursos, enfim, então uma nova etapa aí dentro do despertar, porque aproveitando que a gente vai falar de Operação Resgate, esse é o processo da Operação Resgate, que a gente possa cada vez mais
auxiliar as pessoas dentro do seu processo de despertar através do nosso despertar pessoal, né? Então, ser esses agentes de mudança, de transformação, que é um dos objetivos dessa Operação Resgate, né? Então, de forma resumida, basicamente é isso. Uhum. Maravilha, é um novo ciclo, né? Comentou ali, e a live que tinha comentado antes, é um novo ciclo também para Conexão Estelar, né? Para todos os alunos, seguidores que acompanham a gente, justamente porque nós estamos aí começando também a trazer cada vez mais consciência estelar, né? A consciência de onde nós viemos, de onde surgiu o mundo, a Terra, por que que as almas vieram reencarnar aqui, por que que nós estamos aqui hoje, né? Qual a nossa missão, o nosso propósito, que não é só nascer, viver e morrer, tem algo a mais, né? E após a morte, que nós chamamos aqui do corpo físico, a vida continua e esse processo de desencarne e passagem para o outro plano, né? E aceitação das realidades que existem, né? E quebrar as crenças que não nos servem mais. Então, todo esse processo é um novo ciclo também, né? Essa live, essa parte que está fazendo aqui hoje. Então, gratidão, né? Mais uma vez por estar dispondo aqui teu tempo, tua energia, né? Junto com teus mentores, teus guias e poder trazer para nós aí conhecimento, a reflexão, entendimentos, né? Sobre todo um caminhar que tu já tem, que tu já galgou, tu já caminhou e poder estar colaborando, né? Apoiando aí toda essa egrégora hoje, né? Chamada Conexão Estelar também. Então, Victória, gratidão. E minha próxima pergunta para ti já é bem direta ao ponto, né? Essa live aqui é bem objetiva para todos nós. O que é a Operação Resgate? Como é que tu explicaria, o que tu falaria hoje para nós aqui sobre a Operação Resgate? Tá, buenas. Se eu fosse falar de forma objetiva, a Operação Resgate é um processo de despertar consciencial. Não se trata da gente fazer um processo de resgatar o corpo físico, né, para outras estruturas. Né? Nada disso. Isso aqui é apenas uma roupagem, apenas um holograma, é apenas uma forma de experiência. Né? Então, é um processo realmente da gente despertar a consciência para outros níveis, outras frequências, que é o processo de reintegração cósmica com o eu superior. Né? E aí, bom, mas para quê? Que é a grande pergunta. Para que isso está sendo feito? Né? Por que isso é feito? Por que a gente tem que despertar? Se isso aqui é uma experiência, o que tem depois dessa experiência? Ou por que se criou a Operação Resgate? Né? Então, que ficam as lacunas aí na cabeça das pessoas. E aí a gente vai ter que entender que, até eu estava comentando com o Eduardo, que existe uma distorção aí dentro do meio espiritual, que é falar que a gente precisa evoluir. Que isso vem muito das religiões, né? Então, toda alma começou como uma bactéria e aí foi evoluindo do reino vegetal para o reino mineral, para o reino animal e virou ser humano e etc. Isso aí é a maior lorota que já contaram na vida, tá? Porque enquanto consciências, as consciências elas têm infinitas possibilidades de experiência. Então, tudo que a gente tem de estrutura abaixo do que a gente chama de 12D e principalmente de 8D, então, da oitava dimensão para baixo, a gente está numa frequência de 13 quarta dimensão aqui na Terra, dentro da estrutura humana. Então, tudo que a gente tem abaixo de 8D são os mundos de experiências físicas, que a gente chama de mundos bariônicos, tá? Esses mundos bariônicos, eles fazem parte de um universo local. E dentro desse universo local, que é chamado de Nebadon, a gente tem o super-universo de Órfito, tá? O universo de Nebadon, ele tem uma particularidade específica, que são as experiências biológicas nesses mundos físicos, através da dualidade. Então, o universo de Nebadon é a primeira estrutura dentro dos 12 super-universos que a gente tem que teve experimentos com extrema dualidade. Ou seja, a partir de 60%. Aí a gente já começa a entender o que, pessoal? O conceito entre bem e mal, luz e sombra. Por que isso é tão intensificado aqui? Porque o nosso próprio universo, o nosso planeta e todas as estruturas foram criadas para viver esse tipo de experiência dentro da dualidade. Então, é muito importante, e aí já entrando no processo de Operação Resgate, que a gente compreenda isso.
que não existe bem e mal como a gente conhece dentro das estruturas religiosas, que tudo é uma forma de experiência do ponto de vista estelar, do ponto de vista da confederação e do ponto de vista dos comandos. Tudo é uma forma de experiência. Então, a nossa alma, ela, na verdade, não é que ela está evoluindo. Ela se desdobrou de uma consciência muito mais elevada e se desdobrou especificamente para experienciar. Para ela fazer esse desdobramento experienciar em dimensões inferiores, ela teve uma perca de energia. Porque, afinal, essa energia da consciência maior é uma energia de uma magnitude tão grande que ela não consegue acoplar num corpo tridimensional. Ela precisa perder energia para acoplar nesse corpo, né? Então, o que a gente fez foi isso, foi perder energia para poder experienciar a dualidade. Vamos associar isso como se fosse eu investir em uma moeda, investir na bolsa. Eu tenho um risco nisso. Eu estou colocando meu dinheiro ali para ter um processo ali de ganho, mas eu tenho um risco naquilo. O mercado ele pode me jogar para um lado de ganho e pode me jogar para um lado de perda. Assim funciona a experiência do fractal de alma. Eu posso ter uma experiência muito harmônica dentro desse processo de dualidade, ter um ganho ali e fazer o meu processo tranquilamente e, de novo, adquirir essa energia para retornar uma consciência coletiva, porque agora eu estou numa consciência individual. Ou eu posso experienciar uma dualidade que eu cada vez mais perco essa energia. E ao perder essa energia, eu vou cada vez mais me afastando dessa fonte, me afastando do que eu chamo de eu superior. E me afastando dessa consciência coletiva. Isso foi o que aconteceu em muitas estruturas dentro desse universo local de Nebadon, dentro dessa estrutura da dualidade. Então, aqui a gente tem diversos sistemas. Então, que a gente chama ali de Sírios, que são as estruturas estelares, Sírios, Pleiades, Orion, Arcturus, Canopus, etc, etc. Eles todos fazem parte dentro dessa estrutura do universo de Nebadon, especificamente da estrutura da Via Láctea, que é o que a gente chama da rota encarnacional. Tá? O planeta Terra é um planeta que faz parte dessa rota encarnacional, faz parte desse mundo de experiências, com uma particularidade diferente, que é o quê? O planeta Terra, ele é um mundo onde diversas raças diferentes vieram viver no mesmo ambiente. Coisa que a gente não vê em outros planetas, em outras estrelas, em outros mundos de experiências que existem raças específicas vivendo no mesmo ambiente. Aqui a gente tem a gente tem milhares de espécies de pássaros, milhares de raças humanas, milhares de raças de canídeos, felinos, etc, etc. Então ele veio para ser um berço de experiências, o que gerou muito interesse de várias civilizações para fazer esses experimentos, né? Esse interesse dessas civilizações, Eduardo e o pessoal que está assistindo, em algum momento fugiu do controle. Por quê? Porque dentro do experimento da dualidade eu vou ter aqueles que fazem os experimentos para ganhar energia e informação para o crescimento, e eu vou ter aqueles que querem fazer esses experimentos para ter mais poder, para pegar energia para si, para realmente manipular. Eu vou ter isso em todas as estruturas, tá? Dentro da dualidade. E dentro desse processo, isso se perdeu o controle. Chegou um momento que as almas que vieram aqui, né, que se fractalizaram da sua fonte para vir experienciar, elas estavam sendo sugadas, vampirizadas por estruturas que queriam mais energia, mais poder e mais domínio. Estruturas hoje que tem no poder do planeta, né? O governo. Exatamente. E tudo que envolve a elite. Exatamente. Que governa o nosso planeta, né? E aí, Eduardo, foram se criadas várias raças humanoides, inclusive a raça que a gente tem, Homo sapiens, ela foi criada pela estrutura dos sirianos, em conexão com os Anunnakis pleidianos, tá? Então, naquela época da criação da raça, eles tinham essa conexão. Só que é aquela coisa, o descontrole das criações. Porque aí vê o potencial de energia que tem determinada criação, bem naquele filme, acho que é o Destino de Júpiter, mostra exatamente
como é o processo. Então você vê o potencial que tem e como que é o principal potencial da raça humana terrestre, a questão hormonal e endócrina. Por quê? Porque o seu emocional ele gera um gradiente de ectoplasma muito grande. E esses seres que a gente comentou que são esses que vampirizam a energia, eles se alimentam desse ectoplasma. Aí, bem como está ali no filme Destino de Júpiter, esse ectoplasma serve para quê? Para que eles façam experiências genéticas, para que eles ganhem vitalidade, para que eles ganhem imortalidade, enfim, todo esse processo, né? Então, isso fugiu do controle em algum momento e chegou num processo tão de conflitos, de guerras, de dualidade tão extrema, principalmente depois da vinda dos exilados para cá, há cerca de 80 a 90 mil anos atrás, né? É o que foram vivemos, ali... né? É o que a gente vive na atualidade e ainda vivemos isso, né? Exato. Os exilados que vieram de sistemas que acabaram explodindo, como Capella, Voronac, Tau 7, inclusive Sirius e outras estruturas, que eram para ser realocados em diversos sistemas diferentes, porque eles tinham um índice de dualidade muito grande. Eles foram todos realocados aonde? No planeta Terra. E isso gerou, como o planeta Terra é um organismo vivo, e esse organismo vivo, os habitantes que estão nele interagem com o planeta, que é o que a gente chama de inconsciente coletivo, todos acabam vibrando numa energia similar. Essa vinda desse grande número de exilados fez com que o índice de dualidade do planeta densificasse muito mais. E diversos processos de disputas se intensificassem. Até que chegou um momento crucial ali, que foi principalmente na queda de Atlântida e Lemúria, né, do dilúvio, que a gente tinha os antigos Atlantes lemurianos, que foi decidido pelos conselhos colocar a barreira de frequência na Terra. Justamente porque, como é um organismo vivo e interage com os outros astros ao seu redor, o nível de contaminação da Terra, dos habitantes que estavam ali, das disputas, das guerras, estava passando para outros sistemas. Então, isso fez com que gerasse um alerta, né? A gente não pode contaminar os outros sistemas, a gente precisa reter isso. Inclusive, a gente precisa reter para que os habitantes que estão na Terra não consigam fazer a transferência de uma viagem interdimensional do planeta Terra para outros lugares. Porque antes da barreira de frequência, muito antigamente, era permitido a entrada e saída da Terra de seres. Isso. A gente tem até escrituras egípcias e muito mais antigas ainda, que mostram hieroglifos, contato com seres de outros orbes. E essa barreira de frequência veio justamente para poder cortar essa interação por conta dessa dualidade que tu comentou agora. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. É isso aí. Então, antes da queda de Atlântida e Lemúria, era possível fazer, tinha-se tecnologia e acesso para fazer essas viagens interdimensionais. E todos os seres que habitavam o planeta tinham plena consciência e acesso de que eles não eram humanos. Eles estavam humanos vivendo uma experiência e eles tinham acesso a outras estruturas extraterrestres, a outras civilizações, raças, consciências. Quando se plasmou a barreira de frequência, foi com esse intuito. Vamos parar para não contaminar outras estruturas, né? E para que essa galera que está ali, que está num índice de dualidade muito grande, não consiga sair e acabar pegando ainda mais armamento, ainda mais tecnologia, ainda mais disputas, enfim, e vamos manter o planeta em quarentena. E tu já pensou que tudo isso ainda, que agora eu estou mentalizando aqui, mas que tudo isso ainda aconteceu dentro de uma realidade que a tem. Porque tirando as outras realidades separadas que tem, que são diferentes, totalmente diferentes, a linha de tempo, né? Exato. E as estruturas são diferentes da que a gente está aqui agora. Então, dentro de uma, pelo menos que a gente está aqui hoje, dessa linha de tempo, aconteceu essa situação específica. O que acontece é que devido a todos os experimentos, todas as estruturas, as bases que foram abertas, intraterrenas, intraoceânicas, etc., se geraram diversas realidades paralelas, o que gerou diversas anomalias atemporais. E um dos trabalhos muito importantes da linha do Comando Estelar e das estruturas, inclusive dos orixás estelares e outras estruturas com níveis dimensionais superiores,
é justamente limpar toda essa bagunça, que é realinhar o processo das anomalias temporais. Por isso que o Chico Xavier, então, falou justamente que a Terra iria estar entrando num planeta de regeneração, por conta que os seres que estariam aqui em volta agora estão auxiliando nessa regeneração, nessa limpeza, para que o mundo pudesse voltar a subir o gradiente de luz, né? E aí que entra também muitos processos que, sim, existem processos que são manipulados, mas existem muitos processos que são da Terra mesmo, do processo de depuração da Terra. Sim. Um processo ali que a Terra está realmente como se fosse... pense quando você tem uma catarse, né? O que é uma catarse? Você colocar uma frequência ali de luz, de consciência no seu ser, e aquilo vai mexer com as suas crenças e você vai trazer aquilo para fora e vai ter que lidar com aquela sombra. Então, a Terra, à medida que ela... Porque a Terra, dentro de uma estrutura, ela já vibra em 6D. Então, a Terra, à medida que ela vai se depurando, ela vai expulsando aquilo que está desalinhado. Ela vai purificar, ela vai afastar o mal. Perfeitamente. E aí a gente tem cada vez mais o quê? Os eventos coletivos. E claro que as previsões que são feitas, elas não são exatamente como elas são previstas. Por quê? Porque isso depende das mudanças dos próprios habitantes da Terra. Então, à medida que as pessoas, e principalmente através dos flashes solares que estão acontecendo cada vez mais, à medida que as pessoas vão despertando e vão modificando seus padrões, também muitas previsões que estavam ali firmadas, elas se modificam. Ou elas se estendem por mais tempo, né? Ou elas modificam completamente. Por isso que a gente diz que o futuro ele é plástico, né? Então, muitas coisas acabam mudando nesse sentido. Mas existe também o processo de depuração que o planeta Terra vai fazendo a partir dessa regeneração, né? Que é expulsando esses habitantes, né? E aí, o que acontece? Depois que teve esse processo da queda do dilúvio de Atlântida e Lemúria, foi como se fosse feito um reset no planeta. E aquela nova humanidade que começou lá nos antigos, né? Antigo Egito, Grécia, Sumérios, enfim, foi uma população que começou já sem memória. E muitos deles ficaram aprisionados aqui, muitas almas ficaram aprisionadas depois do dilúvio, enfim, e que já começou sem memória. E nesse processo entrou a questão, que já vem antes, na verdade, do dilúvio, mas entrou muito mais forte, a questão da Operação Resgate. Que é o que? Muitas das almas que vieram simplesmente em experiência, então, que se desdobraram de uma consciência de um comandante, de um mestre ascensionado, ou de um eu sou de uma estrutura muito maior, vieram aqui em experiência ou missão, ou pesquisa, ou a trabalho, ficaram aprisionadas aqui dentro do que a gente chama matriz de controle, sem memória. E sem memória, sem perder com a conexão cortada, então pensa que é um Wi-Fi. Um Wi-Fi com a estrutura multidimensional. E esse Wi-Fi, ele ficou sem sinal. Foi colocado uma barreira ali que eu fiquei sem sinal do Wi-Fi. E sem a memória daquilo que eu já vivi, de que eu era um espírito, de que eu tive diversas vivências e do que eu estava fazendo aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente continuou com a nossa centelha divina, que fica em conexão com a chamatrina. Então, a busca do ser, pela espiritualidade, pelo entendimento, sempre aconteceu. E aí, diversas estruturas, principalmente dali que a gente chama dos Anunnakis, Arcontes, estruturas negativadas, se aproveitaram desse momento planetário, justamente para implantar narrativas encarnacionais. E aí veio o quê? Os deuses, falsos deuses. E eles foram conhecidos como deuses por quê? Porque afinal eles eram aqueles que tinham o conhecimento e o acesso à espiritualidade maior. E como aquela galera ali que perdeu a memória não tinha, considerava aqueles lá especiais. Que não é diferente do que a gente vê hoje, né, Eduardo? O que a gente considera, às vezes, um padre, uma entidade de um núcleo, enfim,
Ou até o médium mesmo, que tem essa mediunidade aberta, a gente considera ele um guru, uma pessoa especial e alguém a ser seguido. Isso traz essa narrativa que foi implantada, principalmente pós-dilúvio ali. Para quê? Para que a gente sempre acredite que vem alguém nos salvar. Para que a gente sempre acredite que vem alguém nos tirar desse sofrimento. Né? Jesus vai voltar, etc, etc. Isso é mais uma ilusão para ficar aprisionado dentro da Matrix. Então, a Operação Resgate, ela visa fazer um processo de libertação dessas crenças, desses dogmas da Matrix de controle, mas não é um processo de que alguém vai vir te salvar, alguém vai te tirar daqui, ou você vai baixar uma nave que vai te pegar e vai te levar para um outro lugar. É um processo consciencial, porque tudo no universo é frequência. E essa barreira de frequência, ela também tem um padrão energético. Para você sair daqui, você precisa ter um padrão energético superior a essa barreira de frequência. Então, é aí que mora o ponto e que entra todo aquele processo de trabalho interno, né? De libertação, de purificação interior, de limpeza dos nossos contratos e questões ancestrais, né, de limpeza de contaminação do nosso DNA, que foi extremamente manipulado através dessa miscigenação de raças, de limpeza das nossas formas, pensamentos e sentimentos desarmônicas, porque elas vão gerando o que a gente chama de antimatéria, acumulando essa energia densa, impedindo que a gente frequencie uma energia mais elevada, né? Então, essa operação resgate é justamente onde diversos seres, inclusive o que a gente tem do Cristo cósmico, Jesus Cristo, que veio a encarnar na Terra, né? Chico Xavier e diversos outros seres que vieram em missão, se fractalizaram, se densificaram para viver aqui, para trazer esse pulso do despertar. E é o que tem muito interesse. Então a gente vê quanto mais luz, mais sombra também. Mas hoje a gente vê muita gente despertando e sentindo esse chamado. Não, peraí, a gente precisa ir além. Que é o que a gente estava conversando, né? A gente precisa ir além do jovem místico também, que é entender que existe muito além ainda de energia, enfim, que existe toda uma estrutura que rege, que a gente precisa ir quebrando esses dogmas, porque a ascensão, ela é frequencial, Não ela é é consciencial. só paz e gratidão, né? Claro que a gente tem que vibrar na paz, na harmonia, na plenitude, né? Ser gratos, com certeza, mas não é só isso. Existe um processo todo por trás para essa libertação ocorrer, né? Para essa cura, transformação, né? Para esse processo de resgatar a nossa memória de quem realmente nós somos, antes, inclusive para este planeta aqui, e toda a cultura estelar, né? A civilização que existe aí, falando, né? Nesse universo que é infinito, né? E provado por A e por B. Hoje, muito também a nossa parte, a mídia está começando, né, a revelar bastante novidades também, que já é parte, né, da própria Operação Resgate, o despertar das pessoas. Na verdade, as questões da mídia têm mais a ver com a agenda, né? Sim, mas sobre essa agenda, o que essa agenda diz? Porque é 2030, né? Na verdade, tem um planejamento ali para 2030, pode ser que seja mais, mas a agenda... Pode ser que seja depois, por causa daquela linha que tu explicou sobre que o Gaia é um ser vivo e depende da toda a estrutura. Mas o que seria esse planejamento? Porque pelo que eu já entendi até hoje, seria um planejamento justamente trazendo essa purificação, esse expurgo para ela ir para uma nova fase, né? Mas não, tem muita outra coisa que a gente não... O que tem por trás aí? Tá. A gente tem que entender que estamos dentro de uma matriz de controle da Terra. E que o planeta hoje, apesar de ser um organismo vivo e de ser até como se fosse uma mônada, uma estrutura monádica, uma estrutura maior, que seria um útero universal que abriga os seus habitantes. Então, ela é parte da energia do Cristo cósmico, que a gente chama de Mika. Então, a Terra, ela vibra numa frequência, assim como a natureza vibra numa frequência diferente dos humanos. Mas quando a gente fala em estruturas que dominam o planeta, são estruturas extremamente duais e negativadas, que são as estruturas que realmente querem manipular. É só a gente olhar para o sistema. Então, o sistema ele é completamente feito
para que a gente continue nesse aprisionamento neural de tudo, né? Desde o processo ali das religiões, que foram as primeiras narrativas a serem implantadas, né? Então, as religiões, elas têm um processo extremamente dual, da mesma forma que elas pregam o amor, a bondade, a luz, elas pregam também a culpa, o pecado, a punição. Então, é isso que o sistema e a matriz de controle busca incessantemente, que é o que eu sempre falo, não existe almoço grátis. Sempre quando forem te trazer dentro do sistema algo que para te dizer que vai te melhorar, que vai te trazer benefício, você tem que olhar o que tem por trás. Que aí vamos cortar aqui a live se eu falar realmente, né, das coisas. A gente fala em aulas privadas, né? Mas a gente tem que analisar o sistema, como ele é feito. Então, a gente tem as religiões, depois a gente tem o sistema de ensino, que é um sistema extremamente castrador, né? Onde você fica anos e anos e anos aprendendo uma estrutura superficial. Se você for estudar o Antigo Egito, a estrutura dos Atlantes Lemurianos, o que a gente tinha de escola? Eram as escolas iniciáticas, que te faziam aprender a dominar a sua energia para a manifestação da realidade através das leis cósmicas. Então, não é nem perto do que a gente tinha, né? Então, a educação, ela é toda castradora para te colocar numa caixinha. Todas as profissões dos sistemas, ela tem caixinha. Toda a alimentação, a água que é totalmente contaminada, que tem flúor, que calcifica a nossa glândula pineal, a alimentação que está cada vez mais contaminada também, que faz com que a gente tenha metais pesados, com que a gente tenha diversos processos de toxicidades no corpo e a gente não consiga pensar direito, porque o nosso pensar está totalmente relacionado à questão do intestino, da saúde do nosso intestino, inclusive o nosso sistema hormonal, né? Todas as questões da mídia, tudo que aparece na mídia é um processo de pão e circo para que você fique cada vez mais entrando em dualidades, para que você fique cada vez mais apegado à questão das distrações, a questão do vício na sensação, que é o quê? Você gerar todo momento hormônios, dopamina, serotonina, endorfina, etc, etc, só que de uma forma descontrolada. E são esses hormônios que geram o ectoplasma e que servem de alimento para as outras estruturas. Então, tudo no sistema é um mecanismo de manipulação. Inclusive a internet, inclusive as IAs, inclusive todo esse processo. Porque você percebe, ter aqui um canal é ótimo. A gente consegue estar cada um na sua casa, reunido e se encontrando. Então, esse é o lado positivo. Mas o que é o outro lado? Você é monitorado 24 horas por dia. A qualquer momento eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles te rastreiam o tempo todo. Então, eles te mantêm no controle. O que é a matriz de controle? É um controle neural. Além de bombardear com informações o tempo todo no nosso telefone de coisas fúteis que só nos sugam energia, né? Exato. Então, o que é essa agenda, né? Que é essa agenda dentro dessas estruturas, é você implantar cada vez mais intensificado narrativas que vão fazer com que quem de fato não estiver desperto, que é a separação do joio e do trigo, vai ter a sua rede neural totalmente comprometida. E aí, lascou. Por quê? Porque é a história dos chips que estão sendo, né, trazidos. É toda a história da nanotecnologia que tem cada vez mais nos alimentos. É toda a história de uma única estrutura governamental e de sistema financeiro. E aí, o que está sendo trazido na mídia faz parte da agenda também, que é o que a mídia está trazendo, que tem extraterrestres, que tem naves, que não sei o quê. Isso aí é tudo manipulado. Por quê? Porque faz parte de uma narrativa para a gente entender que em algum momento isso vai ser feito, esse contato. Só que como o planeta ele faz parte de um sistema holográfico, eles podem implantar o que eles quiserem a qualquer momento, provavelmente eles vão fazer um ataque extraterrestre fictício, entende?
Ou pode ser até real, mas combinado com as civilizações ali que eles têm contato. Como que a estrutura do sistema manipula as pessoas através do medo? Então, fazendo esse ataque extraterrestre, então eles primeiro começam a jogar ali para normalizar esse processo. Só que aí, fazendo esse ataque extraterrestre, eles conseguem dizer: o mundo entrou em pânico. Então a gente precisa tomar uma providência. E essa providência é justamente instaurando esse único governo que vai tomar decisões por todos os setores. E aquilo que estiver contra este governo vai ser totalmente massacrado. Entende? Então essa é a agenda. Implantar uma única estrutura, um único governo, um único comando global que gere suas regras e suas leis. Só que, claro, isso ainda não é possível fazer da noite para o dia. Então, eles vão fazendo em doses homeopáticas, criando novas narrativas e convencendo as pessoas das narrativas. Então, qual que é a nova narrativa atual? Você não se identifica mais como com o corpo que você veio. Aí você tem vários outros tipos de gêneros. Isso é uma profecia, se eu não me engano, de Nostradamus, que no momento do processo que fosse feito, o que eles chamam de apocalipse, enfim, iam ser criados novos gêneros. Então, você não se identifica mais com o seu gênero, com o seu corpo, com a sua estrutura. Se criam novas estruturas, fica muito mais fácil de ser aceito isso. E daqui a pouco você se torna um robô e você aceita isso porque, afinal, você não tem identificação mais com o seu corpo. E o que as pessoas não entendem é que isso tudo são narrativas. E as narrativas, elas mudam, elas só vão mudando dentro desse sistema que é totalmente controlado. E elas vão sendo moldadas para trazer o quê? Essa sensação de que é algo bom, de que é algo positivo, de que é algo para expandir. Só que, na verdade, são novas narrativas de aprisionamento. Então, dentro do sistema Terra, não tem para onde fugir. Dentro dessa estrutura que estamos nessa realidade, não tem para onde fugir. Então, o que a gente faz é o processo da Operação Resgate do despertar pela consciência, que é a saída daqui para realidades mais harmônicas. E como que eu saio daqui para realidades mais harmônicas? Aí que vem o processo de morte, porque a morte é uma libertação. Então, o que a gente tem como estrutura religiosa? A morte é um sofrimento. A morte é uma tristeza. Por isso que foi ensinado para as pessoas que elas têm que chorar, que é horrível, que sabe que é uma dor absurda. Mas a morte é a libertação, porque a ascensão ela não é pelo corpo físico, ela é pela consciência. Então, no momento que eu estou no meu processo de morte, é o momento que eu tenho a oportunidade de sair dessa frequência e para frequências mais elevadas. Mas quer dizer que eu vou para frequências mais elevadas, que eu vou ter esse índice de resgatabilidade? Não. Isso vai depender do quê? Do meu processo interno. Porque se eu não tiver o gradiente de energia suficiente, de frequência suficiente, eu acabo ficando abaixo da barreira de frequência dentro do plano astral. O ponto é, dentro do plano astral, a gente tem o astral baixo, médio e alto. Se você acabar pela sua frequência se conectando ao astral baixo, é muito mais fácil você ser manipulado, é muito mais fácil criar um monte de hologramas na sua tela mental e você acabar voltando para o ciclo, né? A roda samsárica. Então, por isso que você tem que se trabalhar agora, no aqui e no agora, por isso que essa encarnação é a sua melhor oportunidade, porque depois que você sair daqui no processo de passagem da morte para outro estado, vai ser isso que vai definir que outro estado será esse. Porque estar nessa realidade dentro dessa estrutura do Layer Terra vai ficar cada vez mais desafiador, né? Maravilha, consegui. E também tem aquela questão dos ODS, né? Que é um planejamento que foi feito... Do quê? Os ODS, já ouviu falar? ODS são algumas... Foi feito, né? Pela ONU, inclusive, foram mais de 40 países, né, que se uniram e fizeram um tratado. E esse tratado diz que até 2030
Ah, sim, sim, sim. Tem planos de restauração para o planeta, como cuidar da água, da natureza, que é toda uma narrativa para justamente desviar o olhar daquilo que está sendo feito, que tu comentou. Exato. E aí a gente vê o quanto isso realmente está sendo feito. Olha o que está acontecendo no Brasil. Não está Não sendo. tem, entendeu? Outra coisa, é 2030, nós estamos em 2024. Em 6 anos vão conseguir fazer, não tem como em 6 anos salvar o planeta em 6 anos. Precisaria Não, de e um trabalho de 50 anos gradativo para conseguir salvar um planeta. E olhe lá ainda, né? Tô só jogando aqui. Mas no mínimo, em 6 anos vão salvar? Não vão, não é possível. E acontecem essas atrocidades, né, no planeta, decorrentes Mudança à climática. ação humana, né? Os incêndios, enfim, tudo que aconteceu e ninguém faz nada. Uhum. Então, que tipo de agenda positiva é essa? A gente tem que começar a se questionar, entende? Porque tudo é exatamente isso que você falou. Tudo é uma narrativa para tirar o foco e para gerar o que é a falsa esperança. Só que a gente já entendeu que a gente precisa entender como joga o jogo. Isso aqui é um jogo. Basicamente isso. Então a gente tem que aprender a jogar o jogo para que a gente suba de layer. E o que é enfrentar o chefão, né? O que é subir de nível dentro do jogo? É subir a nossa frequência. É sair dessa emanação, que é o que? A primeira coisa, né? A primeira coisa a se fazer é a mudança de hábitos. A gente tem que fazer o básico primeiro, que é você se desconectar dessas frequências. Então, pessoas, lugares, ambientes, programas de TV, músicas, mídias, questões que vão cada vez mais te contaminar e te aprisionar. Esse é o primeiro ponto base, é o básico. Quando você fizer isso, você percebe que a sua frequência começa a mudar e você começa a repelir aquilo que já está desalinhado e atrair outras frequências, outras pessoas, outras possibilidades mais alinhadas a esse segundo nível de frequência. À medida que você vai aprofundando através do conhecimento, dos processos iniciáticos, da purificação interior, da quebra de dogmas, crenças, você vai subindo de níveis. Isso que eu chamo muito de ascensão em vida, que é você estar numa frequência X dentro dessa realidade, dessa encarnação, e vocês subindo de frequência dentro da mesma vida, dentro da mesma experiência. Né? Você subindo de layer dentro desse jogo, para que quando você fizer a sua passagem, você já estar em um layer totalmente diferente do layer dessa estrutura, dessa realidade. E aí não é ninguém, não é o comando Ashtar que vai te resgatar. Não é Jesus Cristo que vai vir te salvar, não é o comando estelar. É você, através do seu mérito interno, do seu trabalho interno, que conseguiu superar essas frequências. E aí você é intimamente conectado à frequência que você está vibrando. Isso é matemática do universo. Sim, tem até algumas vezes que falam aquilo que você vibra, você atrai, que são bem básicos, bem pouco explicado, assim, mas é parte lógica, né? Que a gente está vibrando é o que a gente vai atrair, para onde a gente vai. E a mesma coisa na hora do desencarne, né? Como tu comentaste perfeitamente. E me fala um pouco sobre a questão da separação do joio e do trigo. Esse ditado que tem, explica pra gente um pouquinho sobre isso. A separação do joio e do trigo também tem a ver com essa questão da frequência, né? Existem frequências mais harmônicas e frequências menos harmônicas, desarmônicas. Dentro desse jogo que a gente fala de Cristo e Anticristo, ou de Ainotaki e Mika, que são os filhos paradisíacos que fizeram os projetos iniciais de experimento aqui no universo local de Nebadon, a gente vai ter duas narrativas diferentes. Aquela narrativa que vai para a energia crística, mais harmônica, mais conectada a uma frequência de purificação, e aquela outra narrativa da estrutura de Ainotaki, que é uma narrativa de que vocês são escravos sempre. Então, vocês só são utilizados para viver experimentos, para viver manipulações, e depois vocês ou vão ficar encapsulados ou vocês vão continuar vivendo isso para alimentar. Tá, só que assim, ó, existem esses seres que foram desdobrados da parte de
Ainotak, né? Ayontak. Ainotak. Então fazem parte das mônadas de Ainotak. Tem os seres que fazem parte da mônada de Cristo Mika, né? Isso. Então, dentro disso, essa separação do joio do trigo seria dai a César o que é de César. No caso, quem não as mônadas ligadas a Ainotak vão para lá e as de Cristo vêm para cá? Ou existe a possibilidade das mônadas que hoje estão negativadas, né, pela parte de Ainotak, conseguirem fazer essa... Como é que chamaria essa transfusão, né, essa mudança de frequência e se unirem, no caso, a Cristo, que seria essa guerra espiritual, né, de arrecadação de almas para Cristo ou arrecadação de almas para Ainotak? O que acontece, tá? Hoje, devido a todos os processos de experimentos que foram feitos, muitas estruturas que foram previamente criadas pelas estruturas de Ainotak receberam também codificações crísticas, que foi a estrutura exemplo de uma estrutura reptiliana. Dentro do projeto Metron, né, lá conectado com a constelação de Draco, perto daquelas estrelas de Tuban, enfim, foi feito um processo em conexão com a Ordem Kumara e com a estrutura do Arcanjo Metatron para inserir uma energia, uma codificação crística nas raças reptilianas, onde essas raças passariam a vibrar numa frequência mais harmônica e menos primitiva. E esse projeto deu muito certo. Então, hoje, dentro do projeto criacional inicial, que a gente tem Mika, Anticristo, Cristo e Ainotak Anticristo, já é uma coisa muito misturada ali. Tanto que a nossa genética, por exemplo, vamos supor, existem estruturas muito mais antigas e que não necessariamente foram criadas por Mika, tá? Existem mônadas e supramônadas que vieram de outros superuniversos. Mas vamos supor que a nossa estrutura é de Mika. Inicialmente foi criada na energia do código crístico, mas a gente teve tanta ramificação no nosso DNA estelar, cósmico e terrestre de outras raças que já não é mais só Mika. É uma mistura de várias coisas. E assim é também para a estrutura de Ainotak. Tudo se misturou dentro do processo. Por isso que a separação do joio e do trigo é uma questão de frequência. Não importa, muitas vezes, claro, se torna muito mais desafiador se você foi uma raça específica criada para um experimento de escravidão, de uma estrutura mais primitiva, mais bélica. Vai ser muito mais desafiador você entrar numa frequência harmônica, porque o seu índice de dualidade é muito grande. Mas não é impossível, entende? Da mesma forma que você pode ter sido um ser que desdobrou na frequência crística e acabou se negativando tanto que se tornou um ovoide. Entende? Então, por isso que a separação do joio e do trigo é o quê? A colheita pela frequência vibracional. Então, não é todos os filhos de Mika vão para a estrutura crística e todos os filhos de Ainotak vão para a estrutura anticristo. É bem possível que isso se mude, porque é em relação à frequência. Sim. Por isso que não existe resgate de alma. Sim. Existe a separação da frequência. Se você não estiver vibrando numa frequência dentro da estrutura de percentuais que precisa para ser a resgatabilidade, você não consegue sair da barreira de frequência. E você vai continuar na mão dessa galera que não está nem aí para o seu processo interno. E essa é a diferença dos experimentos. O experimento de Ainotak tem uma estrutura mais de escravidão das almas. E o experimento de Mika vocês vão viver experiências, mas depois de viver as experiências, vocês são almas livres. Seja para viver outras experiências, seja para retornar à sua consciência superior. Tá, só que assim, existe a Ainotak, existe a frequência de Mika, né, beleza? Só que existem outras frequências que a gente pode alcançar um gradiente e já fazer a separação do joio e do trigo, nem para Ainotak, nem para ali, mas para uma outra frequência, por exemplo, para um outro, a gente já tem outro nome, outra frequência, né, através do nome. Na verdade, são todos desdobramentos, tá? Sim. Então, o que a gente chama ali das ordens, das estruturas dos mestres, dos comandos, são estruturas criadas de redes neurais, que são desdobramentos da estrutura crística. Ah, então, beleza. Então, a estrutura crística ela ainda permanece aqui no topo sempre. Ela, no caso, Cristo, Mika,
Ganyotak e todos os outros estão aqui, ok, mas a frequência original da fonte é crística. Dentro do universo local de Nebadon, sim. Tá, e fora do universo local de Nebadon, aí no caso entra outra estrutura, outras estruturas que não são crísticas, no caso. Outras estruturas que são estruturas de outros filhos paradisíacos, de outros experimentos. Tá. Os únicos 2 filhos paradisíacos que se desdobraram para atuar nos processos de Nebadon foram Mikael e Yotak. Tá. Por isso, todos os experimentos e estruturas que trabalham dentro aqui fazem parte do desdobramento deles, com exceção daquelas estruturas que vieram de fora desse super-universo. E aí a gente... Exato. Vieram, porque no caso aqui, como tá Cristo e Anyotak, beleza, tá acontecendo. Mas tem seres que vieram de fora para poder apoiar esse processo de harmonização. De mudança, sim. Uhum. Inclusive, o que a gente chama ali do Voranandek Staher, dentro dos estudos da arometria, é uma estrutura que veio de fora, que não fazia parte da estrutura ali entre o jogo cósmico de Mikael e Anyotak e que veio intervir de fora, que veio de outro superuniverso. Ele veio intervir em qual sentido? Intervir no sentido da Operação Resgate, justamente porque entrou num descontrole tão grande a nível de negativação que isso acabou entrando num processo ali muito densificado e outras estruturas vieram intervir para auxiliar no processo de purificação. Porque estava baixando, conter isso. Estava baixando muito a densidade. Exato. Inclusive, quando a gente fala de Anyotak, a gente não está falando de uma estrutura negativada propriamente dita. Era uma forma de experienciar a dualidade. Só que as suas experiências, né, as suas mônadas, as suas consciências que se desdobraram a partir de Anyotak, é que perderam o controle. A gente já vai mais longe. Tem a estrutura de Saraten, que foi quem criou a raça dos Chopates, a raça dos Chopates que criou a raça dos reptilianos. Então, foram vários desdobramentos ali. Então, Staher e outras estruturas que vieram de outros superuniversos vieram auxiliar a organizar essa zona toda que se tornou. Essa bagunça, porque nunca tinha sido feito o que se fez em Nebadon, que era um índice de dualidade tão grande. Então, foi um novo experimento. Só que esse índice, que era para ser inicialmente, se eu não me engano, 60%, 40%, se chegou a 80 e poucos por cento. Então, se imagina, o índice extremamente densificado. E aí, quando a gente tem um índice extremamente densificado, isso gera uma desarmonia nos todos os planos materiais. E o que acontece? E o que acontece com essa desarmonia? Você acaba perdendo os projetos. Porque uma mônada que se desdobrou para viver experiências, e aí pensa, os fractais de almas involuem a certo ponto que se tornam ovoides ou seres extremamente negativados, acabou o projeto dessa supramônada. Entende? Então, isso gera diversos problemas a nível cósmico, digamos assim, multidimensional. Por isso que outras estruturas acabaram intervindo de fora da estrutura de Mikael e Anyotak. Inclusive, a gente pode até dar uma palhinha sobre a questão do desdobramento dessas mônadas que partem desses planos superiores, né? E esse desdobramento que vai gerando ali o eu sou, a alma, o fractal de alma e a gente aqui. Por que o mundo é negativo? Por que as pessoas nascem com negatividade, né? Por que as pessoas nascem com alto índice aí hoje no planeta, as pessoas nascendo e bombardeando? De onde vem tudo isso? Já vem de toda uma memória de antes mesmo de virem para o planeta, né? De toda uma estrutura monádica, enfim, né? Toda essa estrutura monádica que já traz ali algumas experiências que, inclusive, como tu falou, acabaram densificando mais do que esperado. Abaixo do que a gente chama da fonte que tudo é, que não é como as pessoas pensam, mas aí é história para outro momento, né? A gente tem o que a gente chama dos filhos paradisíacos. Os filhos paradisíacos são as primeiras consciências que começam a ser um pouco mais individuais com relação ao que a gente chama de fonte que tudo é, que é uma consciência coletiva só. A partir dos filhos paradisíacos se desdobram várias estruturas. A gente tem as 4 ordens etéricas, Voranandek, Melquisedeque, Goranandek, Lananandek e outras estruturas. E se começam os projetos de experiências.
a partir da estrutura dos Ororandexes e através das outras ordens etéricas, se criam o que chamam supramônadas. Supramônada é uma superconsciência, uma super rede neural que é criada para um objetivo específico. Então, cada consciência supramonádica, ela é criada para um projeto específico de experiência. E a gente vai ter consciências supramonádicas, exemplo, só para o reino vegetal, só para o reino mineral, só para o reino animal, ou para estruturas diversas, tá? A partir desse entendimento, vão se desdobrando outras estruturas. A gente vê o desdobramento das mônadas, dos eus superiores, das almas, dos fractais de almas. Cada uma dessas estruturas vai se desdobrando por qual objetivo? Quanto mais existe o desdobramento ou a fractalização, mais existe a perca de energia. Quando existe a perca de energia, mais há a individualização da consciência. Assim, eu consigo experienciar em diversos níveis dimensionais diferentes. Por isso que esse é o objetivo, entende? E aí, o que acontece? Essas experiências em diversos níveis dimensionais diferentes, elas vão gerando informação no seu registro acástico. E essas informações, novamente, dentro da dualidade, podem ser harmônicas e desarmônicas. Muitos de nós passamos por experiências harmônicas e desarmônicas, e dentro dessas desarmônicas, muitos de nós temos vários registros da Grande Guerra de Orion, de várias disputas, de várias manipulações que geraram processos de hologramas e de processos densificados extremamente potentes dentro do nosso DNA. E aí, quando a gente acopla para a experiência, a gente traz toda essa carga, que é a carga da experiência genética em diversas raças, que é a carga das memórias que estão nos nossos registros acásticos, que é a carga, muitas vezes, de contratos e hologramas que foram criados ali dentro do nosso histórico estelar, que é mais a carga ancestral que a gente adquire dentro da experiência terrestre. Tudo isso vai formatando para uma nova experiência. A gente traz como uma continuidade. Por isso a gente tem também as tendências, né, os traumas, coisas que às vezes a gente não consegue explicar dentro da estrutura humana, né, do que a gente tem de entendimento da psicologia, da medicina, etc. E que a gente vai olhar no histórico estelar ali da pessoa e tem diversas questões, né? E aí vem de que forma? Se desdobrando através das ações, das tendências, aparecem em sonhos, processos magísticos, enfim. Então é todo um processo muito mais profundo aí, né? Mas de uma forma geral, é basicamente assim que acontece esse desdobramento. Só essa pitada, né, para poder dar uma refletida sobre isso também, já abri esse campo. E a Rita perguntou, Vicky, e Toranque, experiências que ele criou, tem aqui experimento dele no universo de Nebadon? Sim. Pergunta da Rita. Sim. Sim, Toranque é um dos comandantes pleidianos que veio fazer experimentos, principalmente na antiga Atlântida, há muitos milhares de anos atrás. E assim como diversas outras estruturas de comandantes, a Shiriam, etc., vieram fazer experimentos genéticos. O principal interesse na Terra dos comandantes, das estruturas, das civilizações, são experimentos genéticos, tá? Então, existem, sim, experimentos que partiram da estrutura de Toranque, que tem conexão com a estrutura dos pleidianos, inclusive muitos de nós que têm conexão com esse comando, que faz parte do comando temporal da estrutura de Toranque, trabalhou com Toranque e outras estruturas em outros momentos, né? Eu, por exemplo, trabalhei com a estrutura, vim para a Terra através do comando de Toranque, há cerca de 250 mil anos atrás, para projetos de pesquisas dentro do comando de Toranque. Então, muitos de nós trabalharam nessas estruturas e tudo faz parte de experimentos genéticos. O planeta Terra iniciou como um grande laboratório de raças. Por isso que se gerou tanto interesse, né? Maravilha. E, no caso, esse processo voltando agora ao tema principal, né? A Operação Resgate. Dentro disso existe toda essa questão do resgate dessa consciência e do aumento da frequência energética. E aí, dentro desse processo, a gente vai, como tu comentou agora há pouco, sobre a questão de limpeza de quebra de contrato,
existe toda uma gama de informações que é onde justamente é a parte, digamos que é o trabalho que a gente tem que fazer aqui, cumprir a nossa missão, entender o nosso propósito, nossa missão aqui, mas principalmente resgatar para que a gente consiga se linkar a essa questão dessa liberdade, né, desse plano mais harmônico e divino, vindo da energia crística, então. Seria essa Exatamente. a nossa... De uma forma simples e matemática, você teve uma perca de energia a fazer o desdobramento. Então, você diminuiu a sua frequência. Você entrou numa extrema polaridade dentro dessa experiência Terra. Então, a matemática você só consegue retornar à consciência eu sou se você tiver o gradiente de frequência. Então, o seu processo é aumentar o seu gradiente de energia. Como que você aumenta o seu gradiente de energia? Sutilizando os corpos densos. E aí entra todo esse processo do trabalho interno, do trabalho emocional, mental, da limpeza desses contratos, da remoção dos chips e implantes, de questões ancestrais. Por quê? Porque todos esses outros processos, processos magísticos, chips e implantes, contratos, eles fazem baixar o seu gradiente de energia. Por quê? Porque eles têm controle em determinada parte da sua rede neural e eles vão gerando ali conexões e impulsos elétricos no seu corpo para que você se permaneça naquela frequência mais densificada. Então aí entram os processos de limpeza também, junto com os processos de trabalho mental e emocional. Mas, Vicky, eu consigo fazer esse processo através de processos meditativos, de processos de purificação interior? Sim, você consegue. É mais desafiador, por quê? Porque me conta hoje em dia, principalmente no Ocidente, quem fica 10 horas por dia meditando? Quem consegue ficar numa frequência harmônica, sem estresse, sem trabalho, o dia todo? É muito desafiador. Então, o que eu trago muito dentro do meu trabalho é os dois mecanismos de ascensão. A ascensão pela consciência, que é através do conhecimento, de você ir quebrando os paradigmas, as crenças, etc. E a ascensão pelo coração, que é o processo através das práticas respiratórias meditativas para você ir purificando os seus corpos densos. Quando a gente consegue unir esses processos junto com as limpezas, as apometrias, as outras questões ali, você tem um upgrade ali no seu processo interno. Então você consegue potencializar. Isso auxilia, já que você não consegue ficar ali, às vezes, nem 5 minutos meditando. Entende? Então é um processo que você vai potencializando e que auxilia. Que é justamente o quê? Você aumentar a sua frequência, para que você se torne novamente ressonante a frequências coletivas e saia dessa perca de energia tão grande que você teve. E esse é o processo de operação resgate, onde várias pessoas estão nos auxiliando hoje, avatares em missão, pessoas que despertaram e sentiram um chamado para auxiliar outras pessoas, enfim, a disseminar o despertar da consciência, a disseminar técnicas, a receber e a canalizar códigos para auxiliar nesse processo de purificação interior. Por quê? Porque é somente assim que a gente ajuda a nós mesmos, o nosso processo ascensional. A gente sabe que a nossa energia elevada influencia na frequência ao redor onde a gente convive e automaticamente auxilia na frequência do planeta. Então, às vezes a gente acha que o processo é fora, eu tenho que ajudar o outro, isso é mais uma pegadinha dentro do sistema para você fazer o quê? Quer ajudar o outro, esquece de si mesmo. É a sua frequência elevada que eleva o caminho ao seu redor. Aquele básico da máscara do avião, né? É aquele básico. Se eu não conseguir botar o oxigênio em mim para respirar, vou ajudar o outro, eu vou morrer, né? Vou morrer abraçado com o resultado. Exato. Então é importante justamente colocar primeiro a máscara em si, que é o amor próprio. Tem até um livro do Rodrigo que eu te comentei que eu tinha uns dele aqui. Um deles é o amor próprio. Muito profundo aquele livro ali. Eu tô lendo ele aos pouquinhos e está sendo bem transformador, assim, porque é um processo bem delicado a gente conseguir colocar a gente, porque a gente é ensinado muitas vezes, né, a ajudar o próximo, ou vive uma vida turbulada, a correria do dia a dia, trabalhando para os outros, fazendo algo para os outros para conseguir sobreviver nessa matriz de controle que a gente está inserido, que tu comentaste antes.
Então, por isso que esses processos individuais, né, de estudos, de cursos, de livros, né, esses processos todos de purificação, como o Reiki também, que hoje, né, a Conexão trabalha muito com o Reiki. Então, justamente nesse sentido, através do conhecimento, que a gente comentou, através da atenção do sentir do coração, né? E é Exato. muito interessante essa forma como tu falou que tu trabalha, porque eu acredito que quando Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará, eu acho que ele estava justamente querendo falar que existe um caminho que ele vai te auxiliar nessa conexão com essa frequência, esse aumento dessa frequência com a luz, com o amor, com a chama crística, né? E eu acredito que justamente através do conhecimento do coração, como tu falou, esse acesso a Cristo, do conhecimento ou através do coração, do sentir ali, que as pessoas confundem muito emoção com essa questão da Não tem chamatrina. nada a ver. Porque a chamatrina é uma coisa e o coração, as emoções são outra, né? Isso é um ponto delicado. Uma coisa é a nossa emocionalidade que existe na estrutura do corpo avatárico humano, que tem a questão do sistema hormonal, endócrino, etc. E outra coisa é o nosso mecanismo de ascensão, que é a chamatrina, que tem a conexão com a centelha divina e que é esse campo de acesso multidimensional a outras frequências. A chamatrina, ela é sim também um registro akáshico. Ela é um registro akáshico que vai armazenar nossas memórias, experiências harmônicas e desarmônicas. Mas ela não tem relação direta, ela é influenciada pelo corpo, pelas experiências do corpo nessa estrutura biológica, mas é um processo diferente. Então, o sentir amor, o amor não é aquela coisa hormonal, né, que as pessoas confundem. É bem-estar, é harmonia. É você estar alinhado, independente do processo externo. É você não permitir que o externo te tire do seu centro. Isso é viver em harmonia. Então, hoje, como são os seus pensamentos? São majoritariamente elevados ou não? Isso, aí você já começa a entender como é que está o seu gradiente de energia, para que lado ele está tendendo. Entende? Você consegue se manter a maior parte do seu dia harmônico? Você oscila demais ou a maior parte do seu dia está desarmônico? Aí você começa a entender. E aí aquela história que entra, né? Hoje até respondi uma pergunta na caixinha. Por que seres de 5, 6, não sei o que, D, cultivam boas virtudes, mas não conseguem ascensionar, voltar para o eu sou, etc. Porque não adianta a gente ter boas ações e bom coração apenas. Se a nossa frequência vibracional não tá legal. Porque as boas ações e um bom coração é só um pedaço disso. E é olhar para nossas atitudes, né? Quais são as atitudes que eu estou tendo? É onde a gente vai conseguir observar a nossa frequência, o nosso gradiente, através principalmente das atitudes. Mas, claro, tem todo um processo que a gente enfrentar, a gente fala mais 2 horas aqui sem parar, né? Mas tem mais a questão do processo, que é a questão justamente do entendimento disso, né? Muitas almas estão com esquecimento, a maioria de nós estamos com esquecimento. Então, esse processo de relembrar através do conhecimento vai nos fazer mudar as atitudes e, com isso, levar a frequência. Por isso, o conhecimento é tão importante, né? É a compreensão mais profunda, né? E outro ponto importante nessa questão das atitudes e boas ações, bom coração, às vezes você tem boas atitudes e ações e bom coração com os outros, mas com você não. Então, o quanto você se trata bem, o quanto você é harmônico consigo mesmo. E as pessoas confundem isso, por quê? Porque a gente aprendeu a viver para fora, no agradador, né? Então, eu sou legal com os outros, mas quando eu olho para mim, eu sempre me deixo em segundo plano. Eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha alimentação, eu tô sempre me punindo, eu tô sempre me cobrando, me castigando, entende? Então, até que ponto eu sou harmônico realmente nas minhas ações para comigo? E eu não estou só vivendo ali um sistema de crenças de que eu preciso ser bondoso com os outros. É uma outra distorção. Tudo aquilo que nos leva para fora, no sentido de, inclusive nessa parte estelar, sabe, Eduardo? Todas as vezes que a gente fica querendo resposta do guia e mentor, a gente deixa o quê? De acessar o nosso poder pessoal. Isso é uma coisa que
que eu falo muito, para de colocar as suas decisões na mão, mesmo que seja do seu guia e mentor. Quem é que vai lidar com as consequências das suas escolhas? É o seu guia e mentor ou é você? É você que vai lidar com os seus resultados. Então, aprenda a fazer escolhas através da sua consciência. Porque, novamente, você vai lidar com seus resultados, o seu guia e mentor ele pode te auxiliar, pode abrir teus caminhos, mas ele não vai te resgatar. Só que assim, ó, Vicky, existe muita diferença, tá? Meu pai é um bandista, né? Eu frequentei e frequento até hoje, ainda quando eu posso, o centro de Umbanda, espírita, xamanismo, né? E eu sou livre, não tenho nenhum dogma religioso, mas eu sempre procuro estudar, pesquisar, para justamente conseguir também falar desses assuntos. Mas na Umbanda, os guias que se apresentaram lá, eu vi uma grande diferença nessa casa específica do meu pai, né? Porque tem muitas outras casas que dizem que são guias e mentores e não são, porque estão ali dizendo o que tu tem que fazer da tua vida, né? Ó, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, te colocam uma série de porções de dogmas, de crenças, de regras, né? Ao invés de te auxiliar a acessar o teu poder pessoal. E nessa casa aqui, o interessante que tu falou agora, me abriu muito a mente, porque eu sempre escutei dele justamente esse processo de, ó, a gente não vai fazer por ti, eu não vou te falar, é tu que tem que acessar e descobrir. A gente é um guia, para te ajudar a refletir, te auxiliar a ter uma técnica, um movimento, te auxiliar a ter uma prática aqui, seja de incorporação, de meditação, enfim, mas uma prática para tu aprender a conectar a frequência que o teu mentor vibra. Não o teu mentor tem que vir até ti, mas tu tem que ir até o teu mentor. Quando a gente consegue acessar a frequência do nosso guia, do nosso mentor, automaticamente é porque a gente está levando a nossa frequência, né? E uma das coisas que eles muito me mostraram uns anos para cá é justamente assim, ó, é você e tuas escolhas. O propósito você sabe, né? O conhecimento, você tem um conhecimento, você está buscando, eu estou sempre buscando, sempre aprendendo, né? Inclusive aqui contigo, nossa, se eu for falar tudo que eu já consegui raciocinar e aprender nessa live contigo foi maravilhoso. E na tua comunidade, né, que eu também estou lá dentro, vou estudar e aprender muito mais. Mas justamente através desse campo de que a responsabilidade é minha, né? E eles estão ali só para ajudar a gente a refletir e quando a gente cair, o Exu Caveira, meu pai, ele já chegou várias vezes e falou, ó, gente, por amor, eu não vou te impedir de cair, mas quando tu cair, eu vou te alcançar a bengala para que tu possa se levantar e continuar a caminhar, mas eu não vou te levantar também. Quem vai se levantar é tu, né? Então, esse entendimento dessa responsabilidade, assim, eu estou cada vez mais conseguindo entender, né? E aumentar minha frequência também, porque eu também estou nessa constante transformação pessoal, né? E buscando aumentar a minha frequência. E justamente essa live contigo está sendo gratidão de todo o coração mesmo, né? Por estar compartilhando com a gente essa frequência, essa energia, né? E poder estar auxiliando nós nesse sentido. E então, muito interessante essa parte que tu falou sobre que a responsabilidade é nossa, das nossas atitudes, do propósito que a gente tem para viver é nossa, né? E tem aquela frase de Jesus também, me lembro, enfim, uma frase muito linda, mas que reflete um pouco do que a gente falou. Me diga com quem tu andas, te direi quem és. O que isso quer dizer? É o meio que a gente está envolvido, o conhecimento que a gente está dando, o alimento, as pessoas, quais são as tuas atitudes e quais são as atitudes das pessoas que estão à tua volta. Está alinhado com o teu propósito? Está alinhado com aquilo que tu busca? Então, esse refletir sobre o ambiente que está hoje, eu vejo de extrema necessidade também, assim, dentro de tudo que tu falou, né? E só tô pela nossa próxima live. Olha que a próxima live a gente continua aprofundando, né? Legal. E sabe que tu comenta algo interessante, porque assim, por que muda, né? Por que casas diferentes, centros diferentes, exemplo de Umbanda, vão ter aparentemente guias falando coisas diferentes se é, por exemplo, a mesma entidade, né? E aí que entra outra distorção. Por quê? Porque quando a gente fala da estrutura de orixás, de exus, por exemplo, a gente está falando de tronos. E esses tronos têm diversas irradiações e frequências. Então, aquele médium que é médium daquela casa vai se conectar com uma frequência específica, conforme o próprio médium está vibrando. Então, o médium, se ele tem muitos dogmas, muitas crenças e aprisionamentos, não tem como ele se conectar com uma frequência desse trono, do trono de Oxóssi, ou seja, do que for, com uma frequência que vai estar muito livre disso. Entende?
Então, o que acontece provavelmente na casa do teu pai é que a frequência dele já é uma frequência mais livre dessas estruturas, ele já começa a se conectar com estruturas das irradiações dos orixás superiores. Inclusive, os orixás, os guias da casa, falam a língua do Rodrigo, né? Eles falam muito abertamente já e falaram. Uma estrutura mais estelar, exato. Eles têm essa abertura para essa parte estelar ali, tanto que os hoje porque lá... é a questão da frequência, é a questão da frequência. Isso é muito importante porque como que a gente consegue fazer essa separação do joio e do trigo também dentro dos estudos espiritualistas, com as pessoas, com os nossos professores, com quem a gente está se conectando, para não se aprisionar mais do que ao invés de se libertar, né? É justamente a conduta e esse entendimento de que o processo é a maestria interior. No momento que você vê uma casa, um lugar, um médio, alguma coisa, se colocando num lugar acima de você, num lugar de superioridade, de que é através dele que você vai ascensionar, que você vai ser salvo, etc., desconfie. Porque o processo dentro dos comandos estelares, das estruturas das supraconfederações da Operação Resgate, é justamente o despertar do mestre interior. Tudo que vai fora disso já está um pouco mais conectado às narrativas dentro da Matrix, porque a gente tem que entender que não é porque a gente fala de espiritualidade que não existe aquela espiritualidade que faz parte das narrativas da Matrix. E que muitas pessoas não é porque elas fazem por mal, mas elas ainda não entenderam o jogo e não despertaram do jogo. Então elas às vezes estão achando que estão ajudando ali, fazendo algo bom, e às vezes dentro do layer ali que elas estão se conectando até, é possível que sim, mas elas ainda estão alimentando a roda da Matrix. Então existe a espiritualidade que alimenta a Matrix também. Isso faz parte do processo. Então a gente precisa adquirir discernimento dentro do processo para entender o que é harmônico ou não, né, na nossa jornada evolutiva. Qual é o nosso nível de escolaridade, né? Vamos falar assim, qual é o nível que a gente está e qual o próximo passo que tem que estar, né? Que é aquilo que eu te informei, né? Essa nova etapa da conexão é a gente começar a refletir, a falar sobre isso, a gerar questionamentos, a começar a entender sobre isso, né? Para justamente questionar a nossa existência, buscar o autoconhecimento e compreender que essa transformação, a iluminação, essa ascensão, ela vai partir através de dentro, né? Não é algo de fora que vai me fazer ascensão, mas é o meu processo interior, a minha ascensão, a minha mudança, a minha conduta, né? A minha intenção, tudo que envolve esse aspecto vibracional e energético da minha consciência, dos pensamentos, né? Daquilo que eu como, daquilo que eu penso, daquilo que eu assisto, daquilo que eu acredito, que é tudo isso que vai formar dentro de mim um aspecto vibracional que vai me auxiliar no meu na minha como é que a gente vai dizer para não falar um diferente, mas vai auxiliar justamente no crescimento, na expansão consciencial, consciencial, no aumento da minha frequência harmônica e vai diminuir a minha frequência desarmônica. Achei a palavra, harmônica e desarmônica. Esse processo de aumentar a harmonia. A gente vai ter mais saúde, mais disposição, mais vitalidade, mais amor, mais prosperidade, então, amor assim, próprio, porque a gente vai criando uma série de barreiras ali, né? Limpando uma série de barreiras e nos conectando com essa frequência de dentro, né? Que vai justamente, mas aí que é onde vem essa questão, né, Vicky? Porque para isso a gente precisa buscar fora o conhecimento. Exatamente. E aí, quanto mais a gente adquire esse conhecimento, mais a gente cria esse discernimento. E às vezes acontece que é a mesma história que você falou ali do Exu Caveira, né? Às vezes a gente vai se enfiar nos negócios que não vão nos levar para um lugar legal e eles deixam. É porque é a nossa escolha, porque a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo. A gente escolheu. Exato. Então, às vezes, a gente está precisando criar um aprendizado que a gente não está aprendendo porque a gente chama pelo amor, a gente aprende, às vezes, tomando uma rasteira, aprende pela dor, e isso acontece. Mas não quer dizer que isso seja ruim. Às vezes acontece para a gente despertar e entender como que a gente pode trabalhar melhor esse discernimento interno e escutar mais o nosso mestre interior, né? E aí entra o conhecimento libertador. Porque se a gente não acessa que essa informação, que essa realidade é possível,
a gente fica sempre aprisionado na realidade que a gente está. Uhum. Vicky, por mim eu ficaria aqui conversando contigo mais muito tempo, né? Conversando nos bastidores, no pessoal, né? As novidades que estão por vir, então a gente marca a próxima reunião e a gente aprofunda ali um pouco mais para ver os próximos passos, o que a gente vai conseguir compartilhar, né? Com os seguidores da Conexão, com os seus seguidores também, essa parceria, que como é que a gente pode estar expandindo ela, né? Em prol justamente desse resgate, né? Desse processo de autodesenvolvimento, autoascensão, né? Como é que a gente pode colaborar, né? Com todo esse processo de todos nós aqui juntos. E algo importante que tu falou, porque quando tu fala que lá na supramônada, na fonte, ela é uma consciência una, e hoje aqui eu estou vendo vários movimentos que estão trazendo para nós essa consciência de unidade. E isso tem aumentado muito a nossa as pessoas que estão entendendo sobre isso. Então, assim, que a gente possa sair dessa live de hoje também vibrando nessa frequência de compreender que somos todos parte do mesmo universo, experiências diferentes, mas que estamos aqui justamente para agregar, somar, né, uns com os outros, auxiliar uns dos outros, mas primeiramente vamos focar em nós, né? Vamos mudar a minha atitude, porque quando eu mudo, eu consigo emanar essa energia para quem está ao meu lado também, né? Então, por isso é importante esse foco nessa parte do amor próprio, focar nessa transformação, no nosso conhecimento, no nosso despertar, na nossa harmonização, né, interior e pessoal. Então, que a gente possa vibrar essa energia, que a gente possa pedir para os nossos guias e mentores sempre estarem nos mostrando o caminho para que a gente possa tomar as escolhas melhores, né, para nossa vida. E gratidão de todo o coração, Vicky, mais uma vez, né, por estar disponibilizando aí teu tempo, tua energia para estar aqui colaborando, somando com a gente, né? Então, que teus guias e mentores, né, possam estar te auxiliando nesse teu processo de purificação, de ascensão pessoal teu, né, na tua expansão de consciência, para que tu possa cada vez mais continuar compartilhando tudo isso com a gente. Muitas almas, né, que necessitam também acessar esse conteúdo, esse conhecimento, né, para que possam também ter as suas vidas transformadas e resgatem a sua essência e assim possam, né, ascensionar também dentro desse grande jogo, né, aqui no nosso planeta. Então, gratidão de todo o coração. Gratidão imensa. Gratidão, Eduardo. Foi um prazer estar aqui com o pessoal também. E tudo muito recíproco, né? Vamos que vamos nesse processo ascensional, porque eu digo que daqui é só para cima. Amém. Não é nada de descer mais, é só para cima, é só ascensão. Amém. Estamos juntos. Então tá, tchau, tchau. Até mais. E nos faltamos aí para trazer mais movimentos. Até mais. Tchau, tchau. Bernardo, tchau, tchau. Pessoal, que incrível, que maravilha. Gratidão, Vicky. Um beijo aí, um ótimo trabalho para você. E, gente, agora a gente vai estar encerrando, né? Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e também vou deixar ela salva no YouTube, tá? Então vocês conseguem estar acessando tanto aqui no YouTube quanto no Instagram como no YouTube, para que vocês possam ter, né, esse acesso a esse conhecimento, possam rever essa live, justamente para assimilar tudo que foi passado aqui, né? Quem compreendeu, quem não compreendeu, gerar suas dúvidas e perguntas para que, quem sabe, numa próxima live em breve eu e a Vicky possamos estar aqui, né? A Vicky traga para nós e a gente possa estar compartilhando com vocês, tirando todas as dúvidas também. Gratidão, um abraço, um beijo no coração de vocês. Recomendo agora realizarmos, né, uma autoaplicação de Reiki. Eu estou indo ali para o Alvorecer do Amor, que é a nossa comunidade de autoaplicação. Vamos lá aplicar Reiki agora, né? Fazer a nossa autoaplicação. Então, recomendo quem está aqui, que é reikiano, possa fazer sua autoaplicação também, né? E vibrar cada vez mais essa energia. Vari, 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 vari. Ruanokekoi, querido irmão indígena, Tchai, que já trouxe aqui um ritual de ayahuasca aqui na Casa Conexão Estelar, junto com o Runduan, né? E com outro Tchai também, nosso parceirão. Então, um grande beijo, um abraço no coração também. Vari, vari. Estamos juntos, muita luz, muita iluminação para todos nós e até mais. Tchau, tchau.